Ô, gente, eu poderia fazer o KFF de uma vez, que é uma pergunta do item B, mas eu quero mostrar para vocês como é que é rápido fazer a determinação do KFF em uma região específica. Nossa missão para resolver o item A é calcular o diâmetro nessa seção W aqui, que está reproduzida nessa outra vista. E eu já deixei à vista o σr do nosso material, porque quando a gente estudou os fatores de concentração de tensão, a gente viu que todo gráfico e tabela depende do σr. Uma vez que eu calcular o KFF no ponto W, eu uso esse valor aqui em cima, que vai ser o fator de concentração de tensão que vai multiplicar o momento fletor, também calculado na seção W, e vai faltar que a gente determine o SN, que é o limite de resistência à fadiga, também no ponto W, e aí a gente vai ter todas as informações para aplicar a forma da ASME no ponto W. Então todas as vezes que vocês forem fazer cálculo do KFF, já deixa o σr prontinho, fica ligeiro, porque logo mais esse valor vai precisar ser utilizado. Quando a gente estava fazendo a determinação dessa seção W, a gente exaustivamente discutiu que nessa região a gente tem um elemento fixado aqui e também discutimos que existe uma variação geométrica, que é um raio de arredondamento utilizado na transição dessa seção de diâmetro D para essa seção de 1,2 vezes D. Então esse elemento que está fixado aí, que é esse EDR número 2, de acordo com o enunciado do exercício, foi montado através de uma interferência da forma C. E o mesmo enunciado nos dá a informação de que temos uma variação geométrica cujo raio de arredondamento é R sobre D igual a 0,05. Daí eu sei que eu vou ter que determinar esses dois valores em tabelas e gráficos específicos. E quando eu obtiver esses dois valores, eu terei que combinar ambos porque eles aparecem ao mesmo tempo na mesma região. E a maneira pela qual eu devo fazer a combinação de dois fatores de concentração de tensão que aparecem ao mesmo tempo é através dessa fórmula aqui. E desculpa se eu insisto no tema, olha por exemplo essa seção no centro da ECDR2, que eu estou pintando aqui de azul. O que nós temos nessa seção? Exclusivamente a fixação do elemento 2. Então, se eu tivesse que calcular o diâmetro em uma região embaixo do centro da engrenagem número 2, eu teria que usar os parâmetros desse local específico. Então, eu teria que usar o KFF desse local, teria que usar o SN desse local, teria que usar o momento fletor desse local, teria que usar o torque desse local. Nós já discutimos isso várias vezes. E nesse caso específico dessa região azul, para usar o KFF, eu utilizaria somente o KFF da fixação da engrenagem nessa região. Porque nesse ponto específico só tem esse fator de concentração de tensão. E deixa eu aproveitar a oportunidade, porque nós estamos falando sobre possibilidades, ao invés de falar somente sobre as fixações e eventuais variações geométricas na seção W, eu apresentei uma nova possibilidade. Eu te perguntei quais seriam os fatores de concentração de tensão que apareceriam no centro da ECDR número 2. E aí a gente constatou que nesse caso a gente teria somente o fator de concentração devido à variação geométrica. Muito bem. Deixa eu te fazer uma provocação. Imagine se por acaso eu te fizesse o seguinte questionamento. Calcule o diâmetro numa região que está exatamente localizada a 320 milímetros para a direita do centro da engrenagem 2. Vocês concordam comigo que ela estaria mais ou menos nessa região aqui? Minha pergunta é específica sobre o KFF. Qual seria o KFF nessa região? Tempo. Você teria que fazer uma análise. Existe algum elemento fixado aqui? Não. Existe alguma variação geométrica nessa seção? Também não. Portanto, o KFF seria igual a 1. Bacana, né? Bom, então vocês peguem os formulários para que vocês possam encontrar os gráficos e tabelas específicos de cada tipo de KFF. Só para mostrar para vocês que não existe a menor ordem pré-estabelecida, eu vou pegar primeiro o KFF da variação geométrica em seções que têm raios de arredondamento. O KFF desse tipo de fator é obtido através dessa tabela. E aí vocês vão perceber que eu preciso da informação do σr do material, informação essa que eu já havia deixado de prontidão. Então eu entro com esse valor de 800 megapascal. Eu também sei que a relação R sobre D para os raios de arredondamento é 0,05. Ao cruzar essas informações, eu detecto que o KFF da variação geométrica vale 2,1. Então eu vou deixar essa informação já preparada para que eu calcule o KFF combinado nessa região. Só para ficar bonitinho, eu vou mostrar isso de maneira organizada e te apresentar a determinação do KFF. Pois bem, agora a gente lança a mão do gráfico para a determinação do KFF quando eu tenho elementos fixados através de uniões por interferência, e é um gráfico que também correlaciona o limite de resistência σr com o tipo ou com a forma de interferência. Por se tratar de um eixo de aço classe de resistência 8.8, a gente sabe que o σr é 800 megapascal
pascal. O enunciado nos informa que a ECDR número 2 foi montada no eixo principal através de interferência da forma C, que é esse gráfico vermelho. Eu cruzo essas informações e detecto que nessa região, devido à fixação por interferência da forma C, temos um fator igual a 2,5. Igualmente, eu vou fazer uma limpeza aqui e apresentar esse passo a passo de maneira organizada, o que me permite determinar que o KFF combinado nessa região é de 3,6. Perceberam? Então agora eu vou jogar esse fator aqui na fórmula da ASME e, se vocês perceberem, falta que eu faça a determinação do limite de resistência à fadiga no ponto W. Então deixa eu organizar aqui mais uma vez, te apresentar a situação que estamos e vamos proceder para a determinação do SN nesse local. Por se tratar de um assunto que nós já trabalhamos exaustivamente, inclusive tem uma parte da matéria exclusivamente dedicada ao cálculo e dimensionamento de componentes em relação à fadiga, e aí a gente tem um algoritmo que eu vou lançar a mão agora. O algoritmo diz o seguinte: você tem acesso aos dados do teste do corpo de provas? Não. Quando isso acontece, eu tenho que lançar mão dos valores médios que estão tabelados. Por se tratar de um aço com σR menor do que 1.400 MPa, eu pego o SN do CP através de metade do σR. E se eu fiz essa determinação através da tabela, eu sei que esse SN do CP foi obtido através de um teste cujas especificações atendem e obedecem os parâmetros do ensaio de R e R Moore. E aí eu especifiquei para vocês quais são os parâmetros do ensaio de R e R Moore. É um ensaio de fadiga feito com 50% de confiabilidade, realizado numa temperatura ambiente de 20 graus Celsius, o corpo de provas é polido, está sujeito somente à flexão rotativa e é um corpo de provas cilíndrico de seção resistente circular igual a 7,62 milímetros. Esses são os dados do corpo de provas. Agora, quando eu falo do SN, o SN é uma propriedade local da peça. E quando eu falo local da peça, eu estou falando exatamente do ponto W. E daí é o que eu falo para vocês fazerem a comparação. Vocês só devem corrigir aquilo que for diferente. Então, no enunciado do exercício consta que a confiabilidade é de 99,99%. A temperatura não foi fornecida. Então, a gente vai estimar que seja a temperatura ambiente. Pode ser 25 graus Celsius, 20 graus Celsius. A gente sabe que, em relação à fadiga, qualquer temperatura que seja abaixo de 450 graus Celsius não influencia o comportamento de aço. Consta no enunciado do exercício que o eixo foi usinado. E nós sabemos que o eixo está sujeito tanto à flexão quanto à torção, resultando numa condição de flexo-torção. E em relação ao diâmetro, nós estamos falando de uma seção onde eu, por exemplo, não conheço o diâmetro, mas eu sei que provavelmente não é 7,62 milímetros. E daí vem aquela pergunta: 99,99% é igual a 50%? Não! Precisa corrigir? Sim! 25 graus Celsius é igual a 20 graus Celsius? Não! Mas a gente sabe que não tem problema, o C de temperatura vai ser igual a 1. Usinado é igual a polido? Não! Precisa corrigir? Sim! Flexo-torção é igual a flexão? Não! Precisa corrigir? Não! Por quê? Lembre-se que é uma questão de teoria, que o C de carga vai ser sempre 1 para eixos, porque os testes mostram que quando eu tenho flexo-torção, não existe mudança no comportamento se comparado com o teste feito somente com flexão. E para a gente finalizar o cálculo do SN no ponto W, nós precisamos do C de tamanho. O C de tamanho depende do diâmetro. Quem poderá nos ajudar nessa situação? Neste momento, a gente lança a mão do diâmetro de pré-projeto, também chamado de diâmetro de rigidez da torção, para que possa nos dar uma estimativa de um diâmetro para que possa ser usado na formulação do C de tamanho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lançar a mão da formulação do diâmetro de pré-projeto. A gente precisa pegar as propriedades locais. O torque é o torque naquele local, que nós já temos. O G é 81 gigapascal, fornecido no enunciado do exercício. E a rigidez da torção, também fornecida no enunciado do exercício, é 0,25 graus por metro. E eu disse para vocês que no cálculo do diâmetro de pré-projeto, ao utilizar essa fórmula, vocês precisam converter a rigidez da torção para radianos por milímetro. Ei, me permite lembrar uma coisa que eu havia esquecido? No caso de eixos, o C de diversos, que é o C de fatores de conversão diversos, ele é calculado como sendo 1 sobre S. E S é um fator de choques que a gente tira das tabelas, e nesse exercício foi fornecido que nós temos choques médios. Desculpa ter esquecido. Então, aplicando os cálculos, eu tenho um diâmetro de pré-projeto
projeto de 51,3 milímetros. Promovendo as correções devidas, eu calculo que o SN é 102,7 megapascal e daí eu posso finalmente aplicar a forma da ASME, porque agora eu tenho todos os parâmetros determinados especificamente em W. Isso resulta num diâmetro de 28,9 milímetros para a região do assento da engrenagem cilíndrica de dentes retos número 2. Eu havia comentado com vocês que esse valor está sujeito ao recálculo, porque nós deveríamos agora usar esse diâmetro de 28,9 milímetros para recalcular o C de tamanho, o que traria um novo cálculo de SN, o que implicaria num novo resultado de diâmetro, e você deveria fazer isso indefinidamente até que houvesse uma estabilização do resultado do diâmetro através da forma da ASME. E eu comentei com vocês que normalmente em prova eu não peço para que vocês façam recálculo, por se tratar justamente de um trabalho braçal que deve ser implementado em planilhas de cálculo. Beleza? Então na próxima videoaula eu vou resolver o exercício B e fazer o mapeamento de todos os fatores de concentração de tensão que estão presentes ao longo do eixo.